Olá, meus amigos, já estou aqui com vocês no Eu, Você e a Bíblia. Estamos começando mais um encontro e vamos hoje dar continuidade ao capítulo 1 do livro de Gênesis. Nós começamos ontem a estudar o livro de Gênesis e estamos no capítulo 1. Acredite se você quiser. Capítulo 1, tem muita coisa para ser dita aí de Gênesis. Então, vou marcar aqui, capítulo 1, continua sendo capítulo 1 pra gente, ok? Pega aí a sua Bíblia, abra no capítulo 1 e vamos estar juntos aqui. Eu espero que a nossa live de ontem, se você participou, se você assistiu depois, tenha gerado em você o interesse de ler o capítulo 1 de Gênesis, ok? Vai ser um tempo muito especial hoje, então vou esperando aí o pessoal entrar. Vocês sendo avisados aí pelo Instagram que nós estamos começando. Já vou saudar alguns que estão conosco por aqui. Olá, Marcos Miraca, Domingas, bem-vindos. Olá, Andresa, também bem-vinda. Sônia Casais, Ana Jacinto, bem-vinda. Boa tarde. Olá, Carmen Silvia, bem-vinda também. Vamos lá. Estou aguardando o pessoal chegar por aqui para a gente dar continuidade ao nosso Eu, Você e a Bíblia, livro de Gênesis. E aí, quem participou, quem está aqui participou ontem ou não participou, mas assistiu depois e gostou da nossa introdução de Gênesis? Olá, Arlindo, bem-vindo, muito bom ter você por aqui, meu camarada. Olá, Arnaldo, chegando por aqui também. O Toninho, bem-vindo. Ok, Marcos, que Deus abençoe a viagem de vocês, os guarde, os proteja. O Senhor os conduza sobre a proteção dele. Olá, Ian, bem-vindo. Muito bom ter você aqui com a gente também. Muito bem, vamos dar mais uns minutinhos aqui. Vocês viram que Gênesis é power, né? Se você esteve conosco ontem aqui, viu quanto conteúdo tem presente aí nesse primeiro capítulo do livro de Gênesis. É um capítulo que na maioria das vezes a gente não dá muita bola para ele, né? Não dá muita atenção para ele, lê como se fosse apenas a narrativa, né, de Deus criando as coisas, mas veja quanta coisa importante. É uma narrativa, ele está falando e é óbvio que é sobre a criação, mas tem muita coisa presente ali. Então, vamos lá. Olá, Noêmia, bem-vinda. Janaíne, bem-vinda também. Boa noite para vocês. Beleza, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo dia que o Senhor nos concedeu hoje. Quero te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos aqui na tua presença. Eu te louvo por essas pessoas que já estão aqui, aquelas que vão entrar ainda. Eu peço que o Senhor traga estabilidade, Senhor, nas nossas internets, para que essa live possa acontecer, o Senhor amado, sem interrupções, em nome de Jesus. Eu coloco a necessidade de cada pessoa que está aqui diante do Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, que o Senhor venha com poder, e assim como o Senhor pairou, gerando da vida de Deus a criação, trazendo a existência, a criação, mediante a palavra de Deus e o teu poder, eu peço que da mesma maneira o Senhor esteja pairando sobre a história de cada um aqui, sobre a vida de cada um, sobre cada necessidade, sobre aquilo que está em causa, aquilo que está marcado pelas trevas, e que o Senhor esteja trazendo a existência, a vida, que o Senhor esteja chamando à luz as realidades do teu reino, Senhor amado, na vida de cada um de nós que aqui estamos, em nome de Jesus, na vida daquelas pessoas que anseiam e necessitam por Ti. Espírito Santo, eu te agradeço porque o Senhor está operando a restauração de todas as coisas, conduzindo tudo por aquilo que Jesus fez, a um fim que será um novo céu e uma nova terra, que estará alinhado com esse plano e propósito original que nós vemos aqui em Gênesis 1 na criação. Muito obrigado por isso. Eu peço agora especialmente pela vida do Marcos, que vai estar viajando amanhã para o Suffer Camp, o Senhor, que o Senhor esteja com ele, esteja guardando, esteja livrando, Senhor, de todo o mal, em nome de Jesus, guardando a viagem, guardando a ida, guardando a volta, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, traz revelação da tua palavra, traz revelação do coração do Pai, compartilhe da vida dele conosco, Senhor, em nome de Jesus. Não é só
conhecimento, não é só curiosidade, Senhor, que nós queremos ter satisfeita, nós queremos experimentar da realidade da vida que a Tua palavra traz a nós, mediante a realidade da revelação do Senhor aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, bem-vindos Bruno, Eloá e Maristela, que acabaram de entrar. Então, muito bem, nós estamos aí no capítulo 1 de Gênesis. Eu mostrei ontem que o capítulo 1 de Gênesis é um livro escrito para mostrar, primeiramente para os israelitas, mas também para todos nós, que existe um único Deus verdadeiro. Esse Deus, ele sempre existiu, e tudo que existe no universo veio à existência por causa da sua autoridade, por causa do seu poder, e ele, portanto, é rei sobre tudo aquilo que existe. Ele criou todas as coisas, ele colocou todas as coisas para funcionar, então ele tem autoridade, direito de governo sobre tudo aquilo que ele criou. Nós vimos também que aquilo que ele criou é bom porque ele é bom. As escrituras nos dizem isso o tempo todo, e que cada ato da criação termina com Deus olhando para aquilo que foi feito e dizendo: isto é bom, ou ficou bom. Isso mostra então para a gente que a criação original de Deus, o propósito original de Deus para a criação é algo bom e perfeito. Portanto, quando nós olhamos ao nosso redor e nós vemos um mundo marcado pela maldade, marcado pela enfermidade, marcado pelo caos, marcado por realidades da imperfeição, nós não podemos concluir que essa é a vontade de Deus. Na verdade, essas coisas são assim porque nós vamos ver um pouquinho mais para frente aqui em Gênesis mesmo, nós, seres humanos, nos rebelamos contra a vontade de Deus, então trouxemos o caos para a criação boa e perfeita de Deus, mas o propósito original de Deus, e é isso que vale, aquilo que é original, ok? É algo bom e perfeito dentro da sua criação. Eu comentei também que dentro da estrutura poética do livro, né, literária do livro, do capítulo 1, que é uma poesia, ok? Você tem uma estrutura literária onde a criação está dividida em dois grandes blocos de 3 dias. Os primeiros 3 dias, Deus cria ambientes, o ambiente da luz, o ambiente da água e da terra seca, ok? E o ambiente do céu e da terra, e depois o ambiente da terra seca e do mar. Então ele cria esses 3 ambientes, e nos 3 últimos dias ele cria os seres que vão povoar esses ambientes. Nós podemos, numa linguagem mais próxima daquilo que a Bíblia apresenta para a gente, da própria narrativa do capítulo 1, olhar para esses ambientes como reinos, esferas de reinos que Deus cria, e os seres que povoam esses ambientes seriam os reis que habitam, ok, nesses reinos que foram criados aí por Deus. Muito bem, então agora nós vamos adiante, nós vamos ver aí que Deus, ele vai realizando a criação, e aí eu quero chamar a sua atenção que a criação, ela é provinda, ok, do poder emanente da palavra de Deus. Capítulo 11 diz pra gente que o universo veio à existência a partir da palavra de Deus. Então, todas as vezes que o texto diz aqui, e disse Deus, ou Deus disse, você tem que entender que nessas palavras, nessa palavra que Deus está pronunciando, existe uma energia, existe um dinamis, existe uma potência, existe uma força que traz aquilo que está na mente, ok, de Deus à existência, e o Espírito Santo de Deus dá forma àquilo que a palavra que está sendo proferida emana, ok? Traz a existência. Então, como eu falei ontem, nós temos aqui já uma prévia, né, de que Deus é uma comunidade trinitária de 3 pessoas, e eles estão operando, eles estão atuando aqui juntos, ok? Muito bem, então eu vou fazer a leitura, tá certo, do texto aqui dessa vez. Ontem eu não fiz a leitura, mas dessa vez eu vou fazer a leitura. Preste atenção. No princípio Deus criou os céus e a terra entretanto era sem forma e vazia, a escuridão cobria o mar, a escuridão cobria o mar
que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve então tarde e manhã, o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento, e separou as águas estabelecidas abaixo desse firmamento das que ficavam por cima. E assim aconteceu, e Deus deu ao firmamento o nome de céu. A tarde passou e raiou a manhã. Esse foi o segundo dia. Então disse Deus que as águas que estão sob o céu reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Deus outorgou o nome de terra à parte seca, e a massa das águas que haviam ajuntado ele chamou de mares. E observou Deus que isso era bom, e determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente, árvores cujos frutos produzem sementes conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes segundo sua espécie, árvore que produzem frutos cujas sementes estavam nela, de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se tarde de manhã, e esse foi o terceiro dia. Declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos, e que sejam também luzeiros dos céus para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para regular o andamento da noite, e formou também as estrelas. Deus colocou todas essas luzes nos céus, a fim de iluminarem toda a terra, para dirigirem o andamento do dia e da noite, e fazerem separação entre a luz e a escuridão. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Disse também Deus: fervilhem as águas um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra sobre o firmamento do céu. E assim aconteceu. Dessa forma Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoavam as águas, em conformidade com suas muitas espécies, e todas as aves também de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, declarando: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e que também as aves se multipliquem na terra. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o quinto dia. E disse Deus que a terra produza seres vivos segundo suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens segundo suas espécies, os rebanhos domésticos conforme suas espécies, répteis e todos os demais seres vivos, cada qual de acordo com sua espécie. E observou Deus que isso era bom. Então aqui nós temos a descrição da criação dos 6 primeiros dias. Vamos lá. Como eu falei, observe que os 3 primeiros dias eles são criações de ambientes. Primeiro dia Deus cria o ambiente da luz, e assim ele faz separação das trevas, ok? Quando ele cria, ele chama a existência as realidades do céu e da terra, ou seja, ele gera matéria, né, aqui embaixo, no nosso universo. Essa matéria era sem forma e vazia, e o texto diz que as trevas cobriam a face das águas. Então a primeira coisa que Deus faz para botar ordem na criação é chamar a luz à existência, o elemento luz. Então esse é o primeiro ambiente que é criado por Deus, e aí fica havendo separação entre luz e trevas. E aí então depois, no segundo dia, Deus vai fazer a separação entre as águas, porque quando ele chama a matéria à existência, o que surge, de acordo com o versículo 2, é um universo em todo, ok? Tudo é água, o que você tem é água. Você não tem o céu, como eu falei, o verso 1, quando fala o céu aqui, não está falando do firmamento, ok? Não está falando dessa abóbada celeste que a gente enxerga, não está falando do espaço sideral, está falando do ambiente do céu, onde Deus está com os seus anjos e tudo mais. Então, ele vai criar agora no segundo dia o universo, ok? Então, só tem água, ele diz, separe-se as águas acima e abaixo, e aí fica aparecendo, ok? Uma parte seca, que é o universo. Então, o que você tem, se a gente fosse capaz de chegar no final
do espaço sideral, no final do universo, o que você encontraria acima do universo? Água, ok? Porque Deus colocou água acima do universo, então você tem água acima desse universo, ok? Desse espaço sideral, e você tem água embaixo desse espaço sideral. No terceiro dia, então, Deus vai fazer a separação da água que está embaixo do espaço sideral. Então ele manda as águas que ficaram abaixo da abóbada celeste se juntarem, ok? Se agruparem, e aí o texto diz que aparecem as partes secas, ou seja, no terceiro dia é o dia que Deus cria todos os planetas existentes no universo. E aí a descrição do terceiro dia passa a se concentrar na Terra, no planeta Terra. Por quê? Primeiro porque eles não têm noção de vários outros planetas, mas o ponto mais importante é porque a Bíblia não está aqui falando sobre astronomia. O interesse dela é dar pra gente uma cosmovisão do que Deus está fazendo na nossa história para a nossa remissão. Ok? O que a Bíblia trata é sobre a história da redenção de Deus para com um povo, a humanidade que ele criou para se relacionar com ele e que se separou dele. Esse é o objetivo. Então o objetivo, o foco é aonde nós estamos, onde nós vivemos, onde é que a humanidade vive? No planeta Terra. Então o foco agora é no planeta Terra. E aí ele mostra pra gente que as águas que se juntaram nos seus devidos reservatórios se chamaram oceanos, mares, né? Os rios, ok? E aqui a Bíblia usa um termo só, oceanos ou mares, e a parte seca então ficou sendo a terra. Aí no terceiro dia Deus manda que a parte seca produza todo tipo de vegetação que existe, e aí o texto bíblico diz que isso é feito. No quarto dia, então agora preste atenção, o primeiro dia você viu, criou a luz. Segundo dia fez separação do céu, formou o firmamento, ok? O espaço, tá certo? Água para cima, água para baixo. No terceiro dia, a água que ficou embaixo, Deus juntou, então ele formou a terra seca aqui e formou os mares. Agora veja a descrição da criação dos 3 últimos dias. No quarto dia, o que é que Deus cria? No quarto dia, o texto diz que Deus cria os luminares que estão colocados no céu, ou seja, no quarto dia é que Deus cria as estrelas. De acordo com a narrativa de Gênesis, Deus primeiro criou os planetas e agora ele criou as estrelas. E como eu falei, o foco da narrativa é o nosso planeta. Então o escritor bíblico fala dos 2 grandes luminares que regem a Terra, o Sol, ok? E a Lua. Então veja, o Sol foi criado no quarto dia apenas. Portanto, quando no primeiro dia Deus diz, haja luz, como eu falei ontem, essa luz que Deus está criando não é o Sol, ok? O Sol é criado no quarto dia, a Lua é criada no quarto dia, e as estrelas são criadas no quarto dia. Isso é muito importante a gente entender, por quê? Porque dentro do contexto original de Gênesis, como eu falei, ele está sendo dirigido primeiramente aos israelitas que haviam vivido 430 anos escravos no Egito. Os egípcios adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam as estrelas, ok? E muitos outros elementos na natureza, dizendo que esses seres eram deuses. Mas quando o salmista diz que no quarto dia foi que Deus criou o sol, ou seja, o sol veio existir apenas no quarto dia, o que ele está dizendo? O que o israelita daquela época está entendendo? Que o Deus Ra dos egípcios foi criado pelo Deus de Israel, e ele só veio a existir no quarto dia, e ele tem uma função, tanto ele quanto a lua e as estrelas, que é demarcar as estações, os anos, ok? E reger o tempo na terra. E aí entra aquele outro argumento que eu falei ontem também. Veja, eu disse ontem que a gente não deve gastar o nosso tempo tentando provar que os 6 dias da criação são 6 dias literais de 24 horas, ok? Porque não é essa a preocupação das escrituras, não é isso que Gênesis está querendo ensinar para a gente, não é esse o enfoque de Gênesis. Mas se a gente olhar por esse aspecto e a gente pensar em categorias de conhecimentos humanos, pense comigo logicamente falando. Os 3 primeiros dias, pelo menos, não podem ter sido de 24 horas. Por quê? Porque o que demarca um dia de 24 horas? Não é a rotação da Terra em torno dela mesma em relação ao Sol?
Não é isso que demarca um dia de 24 horas? Então o sol ainda não tinha sido criado, portanto não pode ser dias de 24 horas, ok? Não é essa a preocupação. De novo, quando você lê tarde de manhã, o primeiro dia, tarde de manhã, o segundo dia, esquece hora. Horas vão começar a ser contadas a partir do quarto dia. Mesmo assim, não significa que o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia tenham sido criados dentro de 24 horas. De novo, eu espero que você tenha entendido. As referências, tarde de manhã, primeiro dia, tarde de manhã, segundo dia, são apenas para fazer menção ao ato criador de Deus que é referido naquele dia. Muito bem, então no primeiro dia Deus faz a luz, no quarto dia ele faz o sol, então o ambiente e luz, no quarto dia ele faz o sol, a lua, as estrelas que vão agora reger esse elemento luz aqui, eles vão governar, ok, esse elemento luz. No quinto dia, o que ele faz? Ele cria os pássaros no quinto dia, ok, ele cria os pássaros, olha lá, e os pássaros e os peixes, né, para as águas, olha só, fervilhem as águas de seres vivos e as aves voem sobre a terra. Então o que ele fez no segundo dia? Ele não fez a separação criando a terra, né, o elemento físico, tá certo? Aqui embaixo ficou água, mas ele criou o universo, né, o céu, ok? Esse espaço, esse vácuo que a gente tem. Então, aí no quarto dia o que ele cria são o quinto dia o que ele cria são as aves, porque voam, certo? Então o espaço foi criado, elas voam e abaixo do espaço tem água, ele criou os peixes, então de novo ele está criando os elementos que vão povoar, ok? Esses ambientes, ou os reis que vão governar esses reinos. Isso foi no quinto dia. No sexto dia, o que ele cria? Ele cria todos os grandes animais e os pequenos animais, ok? Selvagens. Então nesse dia ele também cria os mamíferos que vivem no mar, que não são peixes, são mamíferos, ok? Todos eles são criados no sexto dia. Por quê? Para que eles povoam o mar, eles usam do mar, mas eles são seres que têm contato com a terra, né? Então tipo a foca, a tartaruga, ok? Esses peixes todos, esses bichos todos aí. No terceiro dia ele criou a terra, ele fez separação das águas e da terra seca, e ele mandou a terra seca produzir, e agora no sexto dia ele está criando seres que vão ocupar, que vão povoar essa terra seca. Só que a narrativa da criação não terminou. Eu parei a leitura aqui, nós vamos continuar, mas ela não terminou ainda, o sexto dia ainda não terminou, a criação do sexto dia ainda não terminou. Mas, por que eu parei aqui? Porque eu quero observar algo com vocês, além dessas coisas que eu acabei de descrever aqui para vocês. É que, até agora, todo ato criador de Deus provém de uma palavra que é emitida por Deus, ok? Uma palavra cheia de autoridade, que traz à existência aquilo que foi dito, ok? Então a gente pode pensar um mecanismo assim: Deus imaginou algo, ok? Só para ficar didático para a gente, tá bom? Aqui ainda não tem essa categoria de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas eu vou usar só para ficar didático. Deus Pai imaginou algo, a palavra, que é o Deus Filho, falou aquilo que o Pai imaginou. Então quando você vê aqui, disse Deus, essa palavra que está sendo dita, ok? Não é só som, ok? É a energia, é o poder da própria pessoa, da própria segunda pessoa da Trindade gerando algo, e o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, traz forma àquilo que foi falado, aquilo que foi dito. O que eu quero que você perceba é: toda a criação até agora, ela é feita para fora de Deus, ok? Deus fala para fora dele, não tem um molde, ele imagina algo, não tem um molde, ele fala para fora dele, e aquilo que ele falou surge de conformidade com aquilo que ele imaginou. Mas agora vai haver uma mudança na maneira dele estar criando as coisas. Então, por isso que eu parei aqui. Veja, a partir do verso 26, a gente vai ter
a narrativa de Gênesis da criação do ser humano. Então vamos ler. Vou ler do 26 a 31. Então Deus determinou: façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a todos os répteis da terra, e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Então, a partir desse momento, o que acontece na narrativa da criação? Como eu falei, até agora, a criação vai acontecendo com Deus falando para fora dele, e aquilo que ele fala não tem um modelo, não tem um molde, aquilo que ele fala, do nada vem à existência. Os animais recebem de Deus uma bênção parecida com essa que Deus dá aos seres humanos. Ele cria os animais, e aí ele diz assim: sede férteis e multipliquem-se cada um segundo a sua espécie e povoem a terra. Ok? Então ele dá essa bênção para os animais se multiplicarem segundo as suas espécies e eles povoarem a terra. Quando a gente chega no capítulo 26, a narrativa da criação tem uma mudança. Então observe, Deus que vem falando para fora dele, para e fala para dentro dele. Ele diz assim: façamos o homem. Percebe que ele está falando para ele está falando para dentro da comunidade da Trindade. Façamos o homem. Ele está falando com ele, com a Trindade, com as três pessoas que compõem a pessoa de Deus. Façamos o homem. Então até aqui Deus diz: haja isso, surge aquilo, e tudo que ele fala não tem molde, surge do nada. Mas agora Deus, ao invés de falar para fora dele, ele fala para dentro dele. Ele diz: façamos o homem. E ele dá um molde para o ser humano. Ele diz assim: façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Percebeu? Uau! Então veja, de toda a criação de Deus, isso inclui os anjos, apenas nós, seres humanos, fomos criados a partir de um molde, a partir de um modelo. O nosso molde, o nosso modelo é o próprio Deus. Agora nós temos que nos perguntar: em que sentido, qual é o sentido de sermos feitos à imagem e à semelhança de Deus? Algumas pessoas dizem que é porque nós temos conhecimento, nós somos capazes de pensar, temos sabedoria. Eu não acho que é isso. Por quê? Porque os anjos também têm conhecimento, os anjos também pensam, os anjos também têm sabedoria. Então não pode ser isso. Alguns dizem que é porque nós temos a capacidade, nós temos a força, né? Nós temos força e nós temos capacidade de fazer grandes coisas, criarmos coisas e tudo mais. Também não acho que é isso. Por quê? Porque os anjos também têm força, os anjos também têm autoridade, os anjos também fazem coisas acontecerem, ok? Então, essa imagem e semelhança referida aí tem que ser algo que só pode ser experimentado pela humanidade. Então, o que é isso?
O que significa nós, seres humanos, sermos criados à imagem e à semelhança de Deus? Significa que dentro de toda a criação, apenas nós, seres humanos, fomos feitos com a mesma prerrogativa que Deus tem nele de se relacionar livremente. Livremente. Toda a criação, incluindo os anjos, são servos, são subordinados a fazer exatamente aquilo que Deus diz que é para ser feito. Por isso que quando os anjos com Satanás se rebelaram contra Deus, esses anjos foram banidos, e a eles não resta nenhuma oportunidade, nenhuma alternativa de rendição, de remissão, de salvação. Eles estão guardados para a destruição. Por quê? Porque eles não foram criados com o direito de dizerem não. Por mais polêmico que isso possa parecer para algumas pessoas, eu tenho plena convicção de que essa é a imagem e semelhança que nós recebemos de Deus. Deus, ao criar os seres humanos, ele criou um ser que ele desejou dar liberdade para interagir com ele da mesma maneira que ele interage em si. Da mesma maneira que o pai se relaciona com o filho com o pai com o espírito com o pai, o filho com o espírito com o filho. Da mesma maneira que a comunidade trinitária se relaciona em intimidade, em amor, em liberdade, nós seres humanos fomos criados para nos relacionarmos assim com Deus e uns com os outros. Esse é o sentido, na minha perspectiva, daquilo que a Bíblia diz quando afirma que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. A nós, então, foi dado liberdade de responder ao amor de Deus, de querer crescer na nossa amizade com Deus, na nossa intimidade com Deus. Aqui entra então um tema teológico que é chamado de livre-arbítrio. Portanto, ao ser humano foi dado livre-arbítrio, ou seja, uma liberdade de fazer uma escolha contrária ou favorável ao governo de Deus sobre a sua vida. Então, às vezes, algumas pessoas conversam comigo e dizem assim: mas se Deus sabia que o ser humano ia pecar, se Deus sabia que o ser humano ia errar, por que ele permitiu isso? Veja, ele permitiu isso porque ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Se ele nos cria a sua imagem e a sua semelhança, mas nós não temos a liberdade de dizer não, então nós não somos a imagem e semelhança de Deus. Você consegue entender? Algumas pessoas têm uma crise enorme com isso, porque elas não conseguem entender o seguinte: Deus escolheu nos amar e não nos controlar. Deus é amor, e o amor de Deus não pode se manifestar como controle. Se você controla uma pessoa, isso não é amor. O amor dá liberdade para a pessoa, o amor deixa a pessoa ir. E foi isso que Deus fez conosco. Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, ou seja, Ele nos fez exatamente como Ele é, exatamente igual à liberdade que Ele tem. A diferença é que na nossa criação, nós deveríamos, uma vez criados, nós deveríamos, se nós escolhêssemos amar a Deus, nós iríamos estar crescendo no nosso relacionamento com Ele, aumentando a nossa estatura espiritual, até chegarmos à estatura do próprio Deus. E aí nós nos relacionaríamos com Ele com uma intimidade cada vez maior, como Ele se relaciona nele mesmo. E para provar, bom, isso é um outro assunto, mas eu tenho que dar uma adiantada. Para provar que nós somos criados à sua imagem, à sua semelhança, ou seja, que nós temos liberdade, é que Deus coloca no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas isso eu vou falar sobre isso amanhã.
ok? Só estou dando uma adiantadinha, só para você poder entender. Então entenda que você e eu somos criados, o ser humano, ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus, porque nós, em todo o universo, nós somos os únicos seres criados com o direito de nos relacionarmos com Deus como Ele próprio se relaciona. Como o Pai se relaciona com o Filho com o Pai com o Espírito livremente. Veja, o Pai não ama o Filho porque ele é obrigado, o Filho não ama o Espírito porque ele é obrigado. Eles querem, eles escolhem isso. Por toda a eternidade eles têm escolhido isso. Eles escolhem dar honra um ao outro, eles escolhem servir um ao outro, eles escolhem amar um ao outro, eles escolhem ter intimidade um com o outro. Você consegue entender? E nós fomos criados para participarmos disso. Na nossa vida, em relação à vida de Deus, mas também na nossa vida em relação uns aos outros. Porque quando Deus cria a humanidade, na narrativa de Gênesis 1, diz que Deus cria o ser humano macho e fêmea, homem e mulher os criou. Por que macho e fêmea? Porque essa é mais uma característica que Deus queria imprimir na sua criação e imprimir em nós também. Deus, ele produz coisas semelhantes a ele. Ele produz coisas boas e ele produz o bem, ele produz a bondade e ele produz coisas semelhantes a ele. Então, quando ele nos cria macho e fêmea e nos dá a capacidade de procriar, ele está nos dando o dom, ok, de gerarmos vida semelhante a nós, como Deus nos gerou semelhante a ele. E aí o que ele faz? Veja, esse é um detalhe que a Bíblia nos diz isso no Salmo 8, ok? Que a terra, ela foi feita para o homem, para os seres humanos. Então pense nisso. Deus, desde o início, fez tudo o que ele fez porque ele tinha um propósito: criar a humanidade. Toda a criação foi feita porque Deus queria criar a humanidade. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas nós não somos Deus. Deus não precisa de espaço, Deus não precisa de tempo, Deus não precisa da matéria, mas ele ia criar seres que iam precisar dessas coisas, que somos nós. Seres espirituais, mas que teriam um corpo. Deus é espírito. Ele não precisa, então, ele não está confinado ao espaço, ao tempo, mas ele queria criar seres que tivessem essa perspectiva do espiritual, mas que fosse conectada a uma realidade concreta, uma realidade material, falando na nossa linguagem, para ver se a gente consegue entender. Então todo o universo foi criado porque Deus tinha um objetivo: criar a gente, criar os seres humanos. E aí quando ele nos cria a sua imagem, a sua semelhança, ele delega a sua autoridade a nós, para que nós pudéssemos governar o universo criado por ele, representando-o. Então, quando o texto diz aqui para a gente, Deus, portanto, criou os seres humanos, quando ele cria no verso 26, ele diz assim: dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais. Essa palavra dominar, domínio, é exercer governo. Ok? Não é dominar no sentido de castigar, de punir. No português, a palavra dá essa ideia pra gente, né? Se a gente domina algo é porque a gente faz aquilo sem a pessoa querer. Não é essa a ideia aqui. A ideia aqui de domínio é de regência, de governo. Governem eles sobre toda a criação. Então Deus tem toda a autoridade, ele é o rei supremo sobre tudo que ele criou, mas ele pega a autoridade dele e ele delega a nós, seres humanos, que fomos criados à sua imagem e sua semelhança, para que a gente governe toda a criação como seus representantes, como seus vice-reis.
Ok? Então nós recebemos autoridade para governar todo o universo. Esse governo é um governo que representa o governo de Deus, portanto ele é um governo bom, ele é um governo que vai desenvolver, que vai promover, que vai proteger a criação. E aí no verso 27 ele diz assim, diz que Deus criou os seres humanos, homem, mulher, macho e fêmea criou. No verso 28 diz: Deus abençoou e lhes ordenou. Agora veja, a ordem que ele dá aqui agora é semelhante à ordem dada aos animais, mas é diferente. Então volta lá no verso 24. Ele diz assim, que a terra produz seres vivos segundo suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com a sua espécie, e assim aconteceu. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens segundo suas espécies, os rebanhos domésticos conforme suas espécies, répteis e todos os demais seres vivos, cada um de acordo com a sua espécie, e observou Deus que isso era bom. Agora, ele cria o ser humano, e ele vai dizer ao ser humano para eles serem férteis, como ele disse para os animais também serem férteis, e ele vai dizer para os seres humanos se multiplicarem. Por que os seres humanos deveriam se multiplicar? Porque eles são a imagem e a semelhança de Deus. Então, à medida que a humanidade se multiplica e ela vai enchendo o universo, aonde quer que haja um ser humano, ali está a presença de Deus representada. Ali está o governo de Deus sendo agenciado. E aí ele diz assim, povoai, ele dá 3 ordens. Povoai a terra, sujeitai a terra e dominai. Novamente ele vai falar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, de novo aquilo que ele já tinha falado no verso 26. Eu quero te chamar a atenção para essas 3 palavras. Povoai, sujeitai e governai, ou dominai. Então, como eu já expliquei, a palavra domínio significa governo. O que Deus está dizendo para a humanidade, ele quer que a humanidade esteja representando a autoridade de Deus através dela em todo o universo criado, cuidando do universo, desenvolvendo o universo, levando-o a progredir, ok? Sobre o governo de Deus representado na humanidade. Povoai toda a terra. Já mencionei isso também. Povoar significa que a humanidade deveria, à medida que ele se multiplicasse, ir se espalhando por toda a terra, por todo o universo. Por quê? Porque a humanidade carrega em si a imagem e a semelhança de Deus. Aonde a humanidade estivesse, ali estaria presente, então, a própria pessoa de Deus, alguém representando a própria pessoa de Deus dentro da criação. Entende? Então Deus planejou desde o início governar o universo criado por intermédio dos seres humanos. Mas aí aparece uma terceira palavra, que é a palavra sujeitai. Sujeitai. A palavra sujeitai, que aparece aí no hebraico, é um termo militar. É um termo que fala a respeito de você guerrear contra algo e dominar aquilo. Agora é a expressão de domínio no sentido de sujeição, de fazer algo se render. E aí vem a pergunta: se Deus criou tudo bom e perfeito, o que é que os seres humanos deveriam que fazer sujeitar? O que os seres humanos deveriam fazer se render ao governo de Deus? E a resposta para isso é Satanás e os seus anjos. Sim, Satanás e os seus anjos. Porque a Bíblia não deixa isso muito claro, uma explicação muito clara em termos de período, mas em algum momento da criação que Deus está fazendo, Satanás se rebela contra Deus e ele é expulso da presença do ambiente do céu, onde Deus vive com os seus anjos que ele havia criado, Gênesis capítulo 1, versículo 1. E quando ele é expulso, o que ele faz? Ele vem
com os seus demônios, que eram anjos que viraram demônios, para a terra. Ele vem tentar conquistar a terra para ser o seu domínio. Mas Deus colocou o governo da terra, o governo da criação, debaixo da autoridade dos seres humanos. Então aqui você já tem um anúncio de guerra, um anúncio de confronto de poderes. O reino de Deus é supremo, mas há uma rebelião, há um foco de rebeldes dentro do governo do reino de Deus, que é Satanás e os seus anjos, e Deus deu como missão para a humanidade que ele havia criado sujeitar Satanás e sujeitar os seus súditos. É muito importante você entender isso, ok? Nós temos uma noção errada, foi nos ensinada, isso veio do catolicismo, uma noção errada dos nossos irmãos católicos quanto a isso, que Deus governa no céu, os seres humanos vivem na terra e o diabo governa no inferno. O inferno não é a casa do diabo. O inferno não existe para o diabo governar. O inferno é um lugar de castigo para o diabo. O diabo vai ser lançado no inferno. Ele, com todos os seus demônios, vão ser lançados no inferno. E eles vão viver numa condenação e numa escravidão eterna, no isolamento e na solidão eterna, que é o inferno. Então vejam, o inferno não foi criado para os seres humanos. Os seres humanos vão para lá porque eles se mantêm rebelados contra Deus, mas o desejo de Deus é que todos os seres humanos, na verdade, desfrutem da realidade do seu governo, do seu reino, e usufruam da realidade do céu presente na terra. É assim que é o plano original de Deus. Então, você tem aqui já um confronto de poderes. Você tem aqui já uma nota no texto de Gênesis mostrando que existe no mundo bom e perfeito de Deus um foco de resistência maligna que deve ser detido. E Deus deu à humanidade a autoridade para deter. Ok? Nós vamos falar mais disso. Tem Gênesis 2, Gênesis 3, mas é importante você entender isso aqui. Muito bem. Aí nós temos a narrativa aí do restante, do término da criação, onde Deus diz então que ele daria para nós seres humanos como alimento todas as árvores frutíferas e os cereais, e ele daria aos animais todas as ervas do campo e os vegetais. Ok? Veja lá. Também doa todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os répteis da terra e todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes como mantimento, sustento, e assim aconteceu. Então isso aqui deveria ser óbvio para nós. Por quê? Porque na criação boa e perfeita de Deus não há morte. Então, mesmo os animais selvagens, o leão e todos esses animais, de início, a princípio, eles não eram carnívoros. Eles comiam, todos eram vegetarianos, eles comiam vegetais. E nós, seres humanos, comíamos sementes, os grãos, ok? Aveia, trigo, essas coisas todas, e as árvores frutíferas. Não havia morte, ninguém comia carne, nada disso, na criação original de Deus. E aí então termina a criação do sexto dia. E nós entramos no fim da narrativa da criação, que está no começo de Gênesis 2. Já falei para vocês esquecerem esse negócio de capítulo, né? Isso atrapalha. Olha, isso aqui é uma prova como atrapalha. A gente para de ler no capítulo 1, mas só que o texto não terminou. O texto continua assim: foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. No sétimo dia Deus já havia terminado a obra que determinara. Esse dia descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então abençoou Deus o sétimo dia, o santificou, porquanto nele descansou, depois de toda a obra que empreendera na criação. Então veja, a narrativa da criação termina com o sétimo dia, que é o dia da bênção, o dia dada por Deus, o dia do descanso de Deus. O ponto é, por que Deus descansou?
Aqui você tem a introdução do sabá, ok? O sabá não é o sábado, o dia de sábado, como segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, você tem que descansar sábado. Sabá significa descanso. Sabá é o dia de descanso. Ele pode ser segunda-feira, ele pode ser domingo, mas tem que ser um dia de descanso, um tempo de descanso. Por que Deus descansou? O texto diz que Deus descansou de todas as obras que ele havia determinado realizar. Então Deus não descansou porque ele estava cansado. Deus descansou porque tudo aquilo que ele originalmente tinha planejado criar, ele havia criado. Então não tinha mais nada para fazer, a não ser contemplar a sua criação e desfrutar da sua criação. Então ele abençoa a sua criação, e na bênção que ele dá para a sua criação está o sabá, que deve ser na vida da gente um tempo para nos lembrar que nós precisamos parar e nós precisamos contemplar aquilo que o Pai fez, aquilo que Ele está fazendo e aquilo que nós estamos fazendo à medida que nós estamos ligados à nossa vida nele, confiando nele. Okay? Então essa é a essência do sabá. E assim é relacionado à satisfação com aquilo que já foi feito e a bênção que nós recebemos e nós estendemos em relação àquilo que foi feito e aquilo que nós fazemos. Beleza? Assim então a gente termina aqui a live de hoje. Acabei Gênesis capítulo 1. Se você tiver dúvidas, não perca tempo, anote aí no seu caderno para sexta-feira você poder vir e perguntar, ok? Então deixa eu dar uma passadinha aqui para ver quem é que entrou depois que eu já estava falando. O Ian fez um comentário aqui: estou bem curioso para ouvir quando chegar o capítulo sobre Abel e Caim, que Deus aceitou ouvir de Abel, mas não rejeitou de Caim. Beleza, Ian, nós vamos chegar lá, você vai ver que é doido que é. Muito bem, amém. Domingas, Eloá, já falei oi para você. Maristela também. Olá, Viviane. Olá, Felipe, bem-vindo aqui. É bom ter você com a gente, Felipe. Acho que é a sua primeira vez com a gente, né? Seja bem-vindo, ok? Oswaldo, também bem-vindo aqui com a gente. Márcia Amaral chegou, bem-vindo. Olá, Cristina, bem-vinda. Simone, bem-vinda. Quem mais aqui? Amor Próprio, bem-vinda. Débora Munir, que legal. Débora veio ontem, já voltou hoje, muito legal. Fala, Javan, muito bom ter você aqui, meu querido. Saudade de você, Deus te abençoe. Nilde Paula, também bem-vindo. Ana Rios, seja bem-vinda. Olá, Andréia, que bom que você... Norma Melo, bem-vinda. Muito, acho que essas são as pessoas que eu não devo ter esquecido ninguém, mas caso eu tenha esquecido, passei sem citar o seu nome, não fique triste, Deus abençoe você, ok? Foi muito bom ter você aqui com a gente. Amanhã a gente vai entrar em Gênesis capítulo 2, eu espero você 18 horas para a gente continuar, ok? O nosso estudo aqui do livro de Gênesis. Deus abençoe você, bom descanso, beijo no seu coração. Você que entrou e eu já estava falando, a live fica salva aqui, é só você assistir a parte que você não pegou, beleza? Até amanhã.